Olá, turminha do 6º ano do ensino fundamental. Minha cordial saudação a todos e a todas. Eu sou o professor Gilson Dias e vamos começar mais um componente de Geografia. Com vocês, a tela. A aula de hoje é a aula número 118, Geografia, e o nosso tema, níveis ou dimensões do espaço geográfico. Muito bem, para começo de conversa, é importante nós podermos conceitualizar. Vamos começar trazendo o conceito de espaço, né? Onde você está agora nesse momento, né? Você deve estar acompanhando a gente pela televisão, pelo celular, mas você está na sua casa, não é isso? Nós estamos vendo que dentro do lugar onde nós estamos dentro de um espaço, tá? Quando pensar espaço, não estamos falando do espaço sideral ou algo fora do planeta Terra, mas também podemos falar de espaço a partir da nossa realidade. Então, vamos entender quais são os níveis de espaço. Os níveis de espaço para poder compreender como nós podemos nos comportar em sociedade. Vamos lá. Existem diferentes níveis ou dimensões do espaço geográfico. Como eu falei para vocês, não estamos falando de espaço apenas do planeta Terra, tá? Podemos falar de espaço a partir da nossa casa, por exemplo, do quarto onde nós estamos assistindo a aula de hoje. Vamos lá. Outro exemplo para nós, eles podem ser definidos por escalas, tá? Alguns níveis ou dimensões menores, como nossa casa, nossa rua. Trouxe um exemplo para vocês acompanharem. Ó. Exemplo, um lugar, uma região, município de Novo Remanso, a cidade de Parintins e a cidade de Tabatinga, tá? Todos são municípios aqui do Amazonas, né? E esses municípios fazem parte de uma escala menor de espaço, tá? Por exemplo, eu falei para você, nós podemos estar classificando espaço a partir do lugar onde nós estamos, né? Você está acompanhando a gente em casa, está no quarto, está na sala, está na cozinha. Onde você está acompanhando a gente na aula de hoje? Qual o instrumento que você está acompanhando a gente? É pela televisão, é pelo celular, é pelo tablet? Você está vendo na casa do vizinho? Não sei, tá? Mas são os diferentes níveis de escala. Por exemplo, a aula de hoje está sendo transmitida ao vivo aqui do Centro de Mídia do Estado do Amazonas, que fica na cidade de Manaus, né? Aqui no bairro do Japim. Então, estamos aqui no bairro do Japim, em Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil, na América do Sul, né? Então, tudo isso faz parte de uma classificação de espaço. Outros níveis podem ser utilizados para nós, como, por exemplo, os níveis continentais. Observa no mapa, né? Quando eu trago esse tipo de exemplo para você, nós estamos falando de níveis de maior proporção. Eu peguei o exemplo anterior da cidade de Parintins, por exemplo, tá? Da cidade de Parintins, eu peguei o exemplo para você e um exemplo menor. Mas eu trouxe agora para você um exemplo bem maior, que é o exemplo, ó, aqui do globo, né? Marquei para vocês aí a América do Sul, todinha, né? Marquei para vocês. Se eu fosse marcar agora a cidade de Manaus, seria mais ou menos por aqui, né? Aproximadamente. Então, nós temos aí a forma de classificação desse espaço. Os níveis, né? Os níveis ou dimensões a partir de um continente, pode ser o continente e o globo. Observa bem essa imagem que eu trouxe para vocês. Como nós podemos classificar as dimensões do espaço? A partir, eu posso classificar como espaço a casa onde eu vivo, o bairro, o município, o estado, o país, o continente e a superfície, tá? Olha como nós podemos classificar de forma bem didática, né, a classificação de espaço, tá? Então, a partir de mim, eu sou um espaço geográfico e eu estou em convivência com outros lugares. Como eu falei para vocês, você está assistindo a gente na sua casa? Ainda não voltamos com as aulas presenciais ainda em todo o Amazonas, né? Estamos voltando aí com o ritmo no interior ainda, né? Mas a maior parte dos alunos ainda estão em casa. E quando voltarmos às aulas presenciais, vamos ter um grupo
que vai ficar em casa e um grupo que volta para a escola, que é o chamado sistema híbrido. Não é assim? Então, nesse momento você está em casa, acompanhando a gente. A tua casa está localizada em um bairro, né, numa rua, numa vila. Onde você está localizado? Onde fica a casa que você mora? Né? Essa casa está numa rua, numa vila que está em um município. Esse município está dentro de um estado. Esse estado faz parte de um país. Esse país está no continente e nós estamos todos no mesmo planeta por enquanto, né? Não sei até quando. Um outro conceito importante para nós hoje é o conceito de lugar. Tá? Acompanha com a gente. O conceito de lugar pode ser definido a partir do espaço percebido. Então, eu percebo o lugar onde eu estou. Como eu falei para vocês, é a casa, é o quarto, é o bairro, é a cidade. Ou seja, uma determinada área ou ponto do espaço. Tá? Da forma como são entendidos pela razão humana. Lugar também pode ser definido como algo familiar para nós. Como ruas, praças, casas, etc. Onde vivemos, estudamos e trabalhamos, e também nos socializamos. O conceito está ligado também a um aspecto afetivo. Preciso que tu entenda o seguinte. Por exemplo, quando eu pergunto para vocês podem colocar no nosso chat também, qual o lugar que você mais gosta? Tá? É a escola, é a igreja, é o bairro, é a rua da tua casa? Escreve no chat pra gente. Qual o lugar que você mais gosta? Por que eu pergunto isso? Porque ao perguntar o lugar que você gosta, nós estamos utilizando uma memória afetiva. Sim, na memória afetiva, por exemplo, que a gente tem recordações de coisas que nos dão prazer e vem encaixando para nós o conceito de lugar. Por exemplo, eu ouvi de muitos estudantes ao longo desse tempo de pandemia que sentem saudade da escola. Mas sentem saudade da convivência dos colegas, dos encontros, da bagunça. Alguns sentem saudade das aulas. Que bom que sentem saudade das aulas. É sinal que estamos fazendo o nosso trabalho e fazendo bem. Então, o conceito de lugar está atrelado a uma memória afetiva. Ela pode ser positiva ou negativa, por exemplo. Se eu perguntar para vocês um lugar que você não gosta, por exemplo, você vai saber me dizer. Ah, eu não gosto muito de ir no dentista. Ah, então você tem uma memória afetiva, por exemplo, em dizer, o lugar que você não gosta é o dentista. Mas por quê? Porque vai trazer memórias para você daquele lugar que você vive ou viveu, tá? O próximo conceito é de paisagem. A paisagem refere-se a configurações externas do espaço, tá? Então, todas as áreas externas do espaço. Por muitas vezes ela foi definida como aquilo que a visão alcança, mas ela não pode ser usada somente dessa forma, tá? Tal definição peca por considerar apenas o sentido da visão. É interessante a gente conversar sobre isso, porque quando a gente limita a paisagem apenas aquilo que a nossa visão alcança, nós estamos limitando as pessoas que não têm visão, por exemplo, que teve um problema de visão quando nasceram, ou então que ficaram com problemas de visão ao longo da vida. Se eu limito o conceito de paisagem apenas aquilo que a nossa visão alcança, eu estou limitando apenas aqueles que podem enxergar. Quem não enxerga também pode classificar a paisagem a partir de outros sentidos. A partir do tato, a partir do olfato, Então, ela pode também classificar para nós o conceito de paisagem. Continuando para nós o conceito de paisagem refere-se às manifestações e fenômenos espaciais que podem ser apreendidos pelo ser humano através dos seus sentidos, como eu falei para você, né? A partir do momento que o homem conhece, né, o seu ambiente, ele pode também classificar com outros sentidos o conceito de paisagem. Outro conceito para nós importante, conceito de região, tá? Refere-se a uma porção superficial designada
a partir de uma característica que lhe é marcante, ou é escolhida por aquele que concebe a região em questão. Existem regiões naturais, econômicas, políticas e de muitos outros tipos. Vou pegar um exemplo bem simples para nós. Por exemplo, uma forma de classificar a região, por exemplo, para nós, é dividindo o espaço que a gente vive. Imaginemos que na tua casa, onde você vive, ela está toda classificada, toda dividida. A sala, o quarto, o banheiro, a cozinha, o quintal. O que faz você entender que aquele espaço que você está é a sala? Ah, professor, são os móveis da sala. É o sofá, é a televisão, é a estante. Isso ajuda a entender que esse lugar é a sala. Mas ela é classificada, dividida por paredes. Assim também nós podemos classificar regiões. As regiões podem ser divididas a partir de fronteiras naturais ou fronteiras artificiais. As regiões também podem ser divididas economicamente. As regiões podem ser divididas também por aspectos políticos, tá? Então, eu peguei o exemplo da casa da gente, porque são paredes que dividem a sala. Ou pode ser uma cortina, por exemplo, que divide a sala do quarto. Só uma cortina, né? É um tipo de limite que nós classificamos na nossa casa. Vou trazer um exemplo macro, para a gente ter sempre um exemplo micro na nossa cabeça. Olha aí. Nós temos o exemplo do mapa do Brasil. Esse é o mapa político, tá? Observa que aí eu tenho a América Latina aí, todo o continente, a América do Sul, não tenho. Eu tenho apenas a porção do território brasileiro, tá? Tanto a parte oceânica, que é essa aqui, a parte oceânica do Brasil, tá? Quanto a nossa fronteira terrestre. Importante também dividir isso para nós, tá? A nossa fronteira terrestre. Porque todos esses estados aqui estão dentro da área do território da América do Sul, tá? Dentro do território brasileiro nós temos outra divisão, a divisão regional, tá? Ó, observa aqui, eu vou separar apenas a região norte para nós, tá? Apenas a região norte que nos interessa. Isso é uma forma de classificar o país, uma forma de dividir o Brasil, tá? A partir de aspectos regionais. O que caracteriza esses estados sendo da região norte? Né? Aqui, no caso, nós temos elementos naturais que contribuem para que esses estados sejam estados da região norte. Aspectos naturais. Vou mostrar um exemplo econômico para você. Ó. Esse mapa do Brasil é o mapa geoeconômico. E o mapa geoeconômico não leva em consideração aspectos naturais, e sim aspectos econômicos. O nome já está dizendo. O que une esses estados na região geoeconômica da Amazônia é a atividade econômica deles. Assim, os que unem os estados da região Centro-Sul e os estados da região Nordeste geoeconomicamente. Vou voltar no mapa para a gente olhar bem com clareza. A divisão aqui, a divisão regional, aqui leva em consideração aspectos históricos, aspectos econômicos, aspectos culturais, tá? Essa é a divisão econômica, essa é a divisão política do Brasil. E essa é a divisão geoeconômica, tá bom? Essa é a forma que nós trouxemos para vocês de ajudar a classificar regiões, tá? E alguns conceitos básicos da geografia. Ficou alguma dúvida? Não tem problema. Vamos agora à nossa primeira dinâmica local interativa e a gente conversa mais um pouquinho sobre ela. Muito bem. Na nossa primeira questão, eu trago para vocês, eu quero que vocês expliquem quais são os níveis e dimensões do espaço geográfico. Quero que você coloque no chat, escreva, tá? Quais são os níveis e dimensões do espaço geográfico, tá bom?
Não esquece de colocar a tua escola para a gente poder comentar aqui e dar um abraço para a equipe da tua escola. Segunda questão. Tem um textinho de apoio. Esta categoria pode ser definida como espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto do espaço, da forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também está ligado ao espaço afetivo, aquele local que uma determinada pessoa possui certa familiaridade ou intimidade, como a rua, a praça ou a própria casa. Com base nesse texto, a qual categoria geográfica nós estamos nos referindo no fragmento acima? Tá bom? Marca a alternativa correta aí. Lembrando, primeira questão, você vai escreva no chat quais são os níveis e dimensões do espaço geográfico. E na segunda questão você vai marcar a alternativa correta. Daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, pessoal, estamos de volta para o nosso momento de interatividade. Lembrando que nós estamos ao vivo no nosso aplicativo do Aula em Casa e no YouTube. Você pode acompanhar a gente interagindo nesse momento no nosso chat. Lembrando que você está sendo acompanhado pela equipe de pedagogos e pedagogas daqui do Centro de Mídia do Estado do Amazonas, pelos nossos professores ministrantes de Geografia e História que estão também de plantão no nosso chat, e pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, tá bom? Então, lembrando que tudo que você coloca no chat, a gente não consegue ler tudo, afinal de contas, é muita gente interagindo conosco. Vamos à primeira questão? A primeira questão, eu perguntei para vocês o seguinte, acompanha na tela. Explique quais são os níveis e dimensões do espaço geográfico. Quero começar mandando um feliz aniversário para o Leandro. Leandro, que está fazendo aniversário hoje, ele disse que é aniversário dele. Então, parabéns, mas coloca para nós a resposta. Vamos então, o que vocês colocaram no chat para gente? Vamos ver a resposta? A Isabel colocou lugar, paisagem e região. A aluna Isabelle. É Isabelle, né, Isabelle? Muito bem. Próxima, a Ionar botou assim, primeira questão, lugar, região e não lembra a outra. Tá bom, não tem problema não. A gente está aqui para aprender juntos e somar no nosso conhecimento. Mas alguém? A Maria Luísa botou, espaço geográfico é qualquer região ou fração do espaço no planeta. Tá valendo, tá bom? Mais alguém? A Ana Ellen botou assim, primeira questão, lugar, região, paisagem. É o estudo, tá? E ela é da escola Helena Augusta. Próximo. A Alicia Vitória botou da escola São Pedro de Maués. Tá bom? Primeira questão, lugar, bairro e rua. Valeu, Alicia. Já tá valendo a resposta. Mas alguém aqui, vou acompanhar no nosso tablet também. Olha só. Maria Luísa, já falei. Gente, a primeira questão não era para botar alternativa A, não. É de comentar, tá bom? Temos que comentar aí a nossa interatividade. Deixa eu ver mais alguém. Ah, sim, ó. A Maísa botou assim. A questão 1 é para explicar e a questão 2 é para marcar. A Maísa entendeu, mas coloca para nós, Maísa, qual é a resposta? Tá? A Isabelle colocou assim, primeira questão, região, território, lugar, cultura e lugar. Aluna Ana Isabelle. Deixa eu ver quem mais. Ok. Então vamos à resposta aproximada de vocês. Não quer dizer que o que vocês colocaram no chat esteja errado, tá? Não está errado. A gente vai apenas afunilar e lapidar as respostas.
Então, quando a gente tem uma questão, uma resposta pessoal para o aluno dar, não descartamos nenhuma resposta, apenas esperamos que vocês tenham a seguinte resposta. Vamos lá. A resposta esperada é a seguinte. Dentre os elementos que podem ser acrescentados, podemos citar eles variam por escalas, níveis ou dimensões, menor ou menores. Nossa casa, nossa rua, e níveis e dimensões maiores, o continente, o globo. Então, a melhor resposta, a resposta aproximada que você poderia trazer para nós, é classificar os níveis de variação do espaço geográfico. Pode ser em níveis micro, em níveis macro. Como eu falei para vocês, vocês podem estar assistindo a gente, por exemplo, na casa de vocês, no quarto, na sala, na cozinha. É um micro espaço. Mas vocês estão em um bairro, em uma rua, em uma cidade, em um município, em um país, um continente. Então, níveis macro. Tá bom? Na segunda questão é o seguinte. Na segunda questão tem um tema para vocês aí, né? Este textinho de apoio, e aí vocês colocaram as letras que poderia corresponder ao fragmento acima. Eu vou ler a resposta aqui de vocês no chat. Da escola Arthur Vigílio do Carmo colocou a segunda questão, letra A. A Alícia, da escola São Pedro, lá de Maués, botou também letra A. O Álvaro, da segunda questão, botou letra D. Tá? A Cláudia também botou letra D. A Thaís, da escola estadual Antônio Bittencourt, botou também letra D na segunda questão. A Ana Júlia botou letra C. Deixa eu ver quem mais aqui. A Lara Sofia botou segunda questão, letra A. O Carlos Henrique botou, da escola estadual, escola Arthur Vigílio do Carmo, botou letra C. Tá bom? Mais alguém aqui no chat? Mais alguém na tela? Não? Então, essas foram as respostas que vocês colocaram para nós hoje. Vamos ver a resposta para nós, então? Olha só. Que categoria geográfica refere-se ao fragmento acima? Então, refere-se ao fragmento, ao conceito geográfico de lugar. Tá? Letra D, de dedinho. Tá bom? O comentário é o seguinte, explicando o texto. O conceito de lugar articula-se a partir da relação ou compreensão do ser diante do espaço geográfico. Ou seja, o lugar é o espaço apropriado ou percebido pelas reações humanas, pelas relações humanas. A subjetividade envolvida na construção desse conceito carrega características de afetividade e pertencimento. Tá bom? Como eu falei para vocês, o lugar também está atrelado à nossa memória afetiva. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês hoje. Turminha do 6º ano, continuem na tela que ainda tem mais aulas para vocês. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.